Olá, leitores! No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um top 5 livros com os livros que eu mais adoro, do gênero que eu mais adoro, que é aventura, ficção, distopia, enfim, vocês entenderam o tipo de gênero que eu tô falando aqui, né? E eu vim trazer aqui pra vocês 5 livros que eu amo desses gêneros e que eu recomendo para vocês. E o primeiro aqui, não estou indo por ordem de que eu gosto mais, tá? É aleatório mesmo. É o que eu peguei aqui primeiro. Enfim, o primeiro é A Rebaixa no Deserto, que eu já falei dele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês assistirem o vídeo. Gente, esse livro é muito legal porque ele não tem muito romance, que eu adoro, que não tenha. Ele não é aquele livro lenga-lenga, que fica muito parado, não fica esse círculo que não sai do lugar. Ele é bem rápido, ele é bem fluido, a leitura é muito gostosa, os personagens são muito interessantes. O Jim, que também é um personagem principal, ele se tornou meu crush literário. Então a história ela tem diversas coisas legais que eu adoro. E olha essa capa. Essa capa é linda, né, gente? Eu adoro essa capa e ela tem até essa coisa de brilhar. E, enfim, a capa já ajuda bastante. E a história é sobre a Amani, que ela vive numa cidade que ela não quer viver lá justamente porque ela é órfã. E nessa cidade é uma cidade, assim, que prende muito ela, sabe? Você tem que ser assim, 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 assim. E ela não é desse jeito, e ela não quer ser desse jeito. Então ela quer sair dessa cidade também por diversos motivos. E aí ela vai para um campeonato de tiroteio para conseguir dinheiro para ir para a cidade que ela quer, que é Isman, uma capital, que ela sonha com essa cidade e acha que essa cidade é o paraíso. E aí ela vai com o forasteiro, o Jim, e aí ela percebe que esse forasteiro na verdade é um fugitivo do exército. Então é bem interessante, os dois são perseguidos pelo exército o caminho todo. E aí a Amani também, ela acaba sendo perseguida porque, né, ela tá junto com ele, né? Enfim, a história é muito legal, é cheia de ação, é cheia de aventura, tem pouco romance, mas a história é muito interessante e eu adoro essa história. Recomendo pra todos. Agora eu acho que é o meu preferido, é o meu, assim, queridinho de todos os tempos, que é Legend. É uma trilogia, né? E eu adoro essa trilogia, gente. Eu amo demais. Eu li faz um bom tempo. Bom tempo mesmo, mas tipo, eu já li 2 vezes. Por quê? Porque eu adoro essa história, gente. Eu amo demais. E a história é sobre o Day, é June. E é bem interessante a história porque o universo desse livro é muito legal, como as coisas funcionam, sabe? É muito, muito interessante. E lá, com determinado, né, anos de idade, não lembro quantos anos, enfim, eles têm que fazer um exame, tipo, de capacidade pra ver quem é melhor e quem não é. E aí, se você ficou, tipo assim, você é fracassado nesse exame, né, você não passou, eles te enviam pra trabalhar em um lugar isolado. E aí o Day acaba não passando nesse exame e ele acaba acordando em um laboratório. E ele fica tipo, meu Deus. E aí ele consegue fugir desse laboratório e nesse laboratório tá cheio de corpos de outras crianças mortas. E ele consegue fugir, só que ele não pode voltar pra família dele. Por quê? Porque o governo acha que ele está morto. Então ele não pode voltar pra família dele porque vão perseguir a família dele e provavelmente vão matá-los também. Então ele fica afastado, sendo um morador de rua, mais ou menos. E também ele acaba cometendo alguns crimes contra a polícia, meio que uma rebelião ali, mas sem revelar sua verdadeira identidade. E a polícia fica caçando ele a todo momento. E a June, na verdade, ela é o quê? Ela é do exército, pois é. E aí ela tem a missão de capturar o Day. Só que acaba que os dois se esbarram, ela reconhece ele, porém o Day não sabe quem ela é. E ela não revela. E então ela fica ali com o Day por um tempo e é bem interessante. Você fica tipo, meu Deus, isso daí vai dar muita treta. E dá mesmo, viu, gente? E eu gosto muito dessa trilogia porque, gente, na hora que você termina, parece que você viveu 1000 vidas, sabe? É um livro assim que tem muita aventura e você vai acabando vivendo diversas aventuras muito legais. Então eu gosto muito desse livro, adoro o Day, adoro a escrita também dessa autora, ela já escreveu outros livros que eu estou muito ansiosa pra ler. E eu gostei muito desse livro, assim, por diversas razões, mas principalmente pela história que eu achei muito diferente, mas muito, muito, muito legal. E eu gostei bastante do Day, sabe, assim.
Adorei ele. Bem, o outro livro, que na verdade são, não é que é dois, né, mas é uma duologia. E eu tenho os dois, e eu vou mostrar pra vocês. Veio nesse box, gente. Ai, que box lindo. Ele também meio que brilha, assim. Ele é muito, muito, muito lindo. E é o livro O Espadachim de Carvão. E também tem o segundo volume, que é As Pontes de Puzur. Eu acho que eu estou falando certo, eu não sei. E, gente, esses livros são demais também, porque eles são bem diferentes, sabe? O mundo, assim, é totalmente diferente. Eu acho que se eu fosse, assim, dar notas aqui pra esse livro, pelo critério de criatividade do autor, esse ganharia de lavagem, gente. Porque esse autor aqui, ele teve muita criatividade pra escrever esses livros, porque o mundo que esse autor escreveu, que esse autor criou, é totalmente diferente. Você se mergulha em uma coisa totalmente nova, em aventuras também muito legais. E aqui a história, né, do primeiro livro é sobre o Atapak. Também não sei se estou falando certo, espero que sim. Ele vive no mundo de Gurgla. E nesse mundo são os 4 deuses, que é como se fosse o nosso deus mesmo, só que são 4. E aí cada um tem a sua casinha lá numa ilha, cada um tem uma ilha que é a sua casa, e depois tem como se fosse uma ilha enorme que a casa de todo mundo é o povo que vive lá. E aí o Atapak, ele é criado por um dos deuses, porém ele acaba sendo abandonado por todos eles. E aí quando ele chega, né, nesse mundo que é Gurgla, ele acaba sendo perseguido por algumas criaturas que ele não sabe nem por que ele está sendo perseguido, e ele ouve uma palavra quando ele está sendo perseguido e ele nem sabe o que significa, enfim. E aí ele fica tentando descobrir o que está acontecendo, por que ele está sendo perseguido, cadê os deuses, sabe? Então é bem interessante. E o que eu mais gostei dessa história é justamente a criatividade do autor, como eu falei pra vocês. Porque esse mundo de Gurgla, gente, ele é bem diferente, ele é bem legal. Os moradores, né, o povo de lá é muito legal, porque são criaturas assim que você fica tentando imaginar e você fica tipo, meu Deus. Aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas tem uma delas, uma da criatura que vive lá, mas eu acho que não vai dar pra ver. E é muito legal, muito, muito, muito legal. Eu amo demais esses livros. E o próximo livro é um livro que eu adorei, amei demais. Que eu até recomendei aqui para um amigo do nosso grupo, né, de 7 livreiros, booktubers. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem, que eu indiquei pra ele esse livro, porque eu adorei demais. E o livro é A Menina que Tinha Dons. Gente, esse livro é muito legal. Ele é bem grosso, na verdade. Mas, gente, a história é tão legal e você, sabe, se envolve tanto com a história, você se pega ali envolvido com a história, que você lê isso aqui super rápido. Eu mesma li esse livro em 4 dias. Porque eu fiquei muito envolvida com a história e a sinopse é muito interessante, é sobre a Melanie. E a Melanie, ela não sabe, mas ela é uma zumbi. Só que ela é criança. Ela tem tipo uns 10 anos, sabe, mais ou menos. Ela é criança. E aí um grupo de cientistas querem estudar esses zumbis, essas crianças zumbis. Então eles pegam algumas crianças zumbis, colocam em uma base militar que é subterrânea e prendem essas crianças em células, enfim, pra fazer alguns testes, enfim, tentar descobrir algumas coisas sobre elas e também a cura para um zumbi. E é bem interessante isso, porque a Melanie, ela não sabe que ela é um zumbi. Nenhum deles sabe a realidade. E não conhecem lá fora, porque eles só ficam ali no subterrâneo. E os militares, né, acompanham eles em todas as etapas da vida, sabe? E eles ficam a maior parte do tempo presos em uma cela, separados. Então, é a vida que eles conhecem, eles não conhecem mais que isso. Só que, porém, acontece alguma coisa que acaba com tudo isso. E é bem interessante você ver a Melanie, você ver ela descobrindo a sua natureza, sabe? Descobrindo quem ela é. É muito, muito legal. É uma história cheia de ação, muita, muita ação, tipo... É aquela história que acontece coisas assim demais, sabe? Não fica parada. Só no começo que ela é parada mesmo, porque daí ela vai falando um pouco sobre a rotina ali dentro da base, né, e tal, vai contando alguns dos personagens da história, então acaba sendo meio parada essa parte. Mas depois que acontece o gatilho mesmo, que é aquela coisa que eu falei pra vocês, a história flui bastante, a leitura também. E o que eu mais gostei nesse livro é justamente
que esse livro, ele trata os zumbis de um jeito um pouco diferente, sabe? A história é diferente, então eu gosto muito disso. De livros que tratam de temas clichês, mas de um jeito bem diferente, de um ponto de vista diferente, sabe? Que mostrem alguma coisa diferente. E esse livro faz justamente isso, ele acaba dando aí uma coisa meio diferente nessa coisa tão normal que é zumbi. E eu gostei bastante desse livro. E o último livro, mas não menos importante, é o livro que eu já falei aqui pra vocês. Já fiz um diário de leitura 50% dele e futuramente vou planejar uma resenha dele também. É o livro The Kiss of Deception. Gente, esse livro aqui é sensacional. Eu adorei demais essa história, os personagens, onde se passa também, sabe? Eu achei tudo muito lindo, tudo muito legal, muito apaixonante, enfim. Eu adorei demais. Ele é bem grossinho, viu, gente? Não é tão, né, pequenininho, ele é bem grande. Eu adorei essa história, adorei também esse mundo desse livro. Ele traz muito essa coisa religiosa, sabe? Então aparece bastante essas tradições religiosas presentes ali no mundo deles. E é muito legal você indo ver isso, ver as tradições. Eu gosto muito disso e adorei isso nesse livro. E esse livro aqui ele vai falar sobre a princesa Lia. E aí ela tem um casamento arranjado com um príncipe de outro reino. E na verdade esse casamento seria para criar uma aliança entre esses dois reinos, que são meio que inimigos. Para criar uma aliança para que eles possam também meio que derrotar os bárbaros, que os bárbaros seriam pessoas que querem dominar o reino de todo mundo. Então eles querem fazer essa aliança com um casamento justamente para que eles fiquem mais fortes e consigam impedir os bárbaros de conseguirem o que eles querem, a vitória. Só que ali ela não quer casar com um cara, por quê? Porque ela nem conhecia ele, gente. E aí ela decide fugir. E ela foge, ela vai pra uma cidade em que a amiga dela, que foge com ela também, que é uma amiga barra empregada, essa amiga, ela tem uma tia nessa cidade, então elas decidem ir pra lá pra pedir moradia. E aí elas vão pra essa cidade e a tia da Pauline, né, ajuda elas. E aí antes de elas chegarem, na verdade, nessa cidade, aparece a narrativa de duas pessoas, o assassino e o príncipe. E aí começa a falar um pouco sobre eles, né, que os dois vão atrás da princesa Lia. O príncipe porque ele fica puto da vida, porque ele foi deixado no altar sozinho, né. Então ele fica tipo, eu preciso ver ela, preciso achar ela. E no começo ele até fica tipo, eu só quero ver ela, entendeu? Mas você vai vendo que tem uma coisa mais profunda nisso. E o assassino, ele é um bárbaro. E aí ele acaba sendo colocado pra matar a princesa Lia. Eles acabam achando, e quando eles aparecem, você não sabe quem é quem, né? É o Raf e o Regan. E você não sabe quem é quem. Você não sabe quem é o assassino, quem é o príncipe, você fica tipo, meu Deus, eu preciso descobrir. Mas a história é bem interessante, é bem legal você ver. É uma história cheia de ação, é muito gostosa, cheia de tradição também. Você vai conhecendo bastante sobre esse mundo. E eu gostei muito desse livro. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse top 5 aqui que eu fiz pra vocês. Esses são os livros, sim, na minha estante que eu amo demais, principalmente desses gêneros que eu adoro. Se você gosta também, comente aqui, fale aqui quais livros você mais gosta, me indique livros aí também. Se você já leu algum deles também, me fale o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou, enfim. E até o próximo vídeo.